Os americanos amam norte-americanos que constroem muros, né? Separaram os mexicanos eram doidos para entrar, agora os americanos é que estão doidos para ir para o México, né? Esse mundo muda muito. E tem muita igreja também especialista, já nós vamos falar sobre isso, especialista em construir muros. E construir pontes. Quem é que nos inspira? Quem é que nos inspira a construir ponte entre uma pessoa e outra? É o Senhor Jesus. Você prestou atenção no texto de Efésios? Qual era a missão de Jesus Cristo? Restaurar relacionamentos quebrados entre homem e homens, homem e mulher, homem e homem, e homem e Deus. Quer dizer, é a ideia da cruz, né? Na linha horizontal e na linha vertical. O único ministério de Jesus Cristo foi esse: levar a pessoa a restaurar relacionamentos. E tem gente que acha que a sua igreja, o cara fala assim: pastor, eu gastei na igreja e tal, a gente porra, vou falar, os meninos cantam, nossa, eu senti um clima bom, mas o cara fala: não dá para mim, porque se eu for crente, eu vou perder os colegas aí. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Parece que a igreja vai levantar muros entre você e seus amigos. Bom, depende do tipo de amigo, você está dizendo também, né? Mas amigos de verdade ninguém perde não, pelo contrário, eles vão te respeitar muito mais porque vão saber que você está buscando a Deus. Isso aqui é bonito e interessante. Uma pergunta para nós sobre evangelização quando nós vamos falar com pessoas diferentes. Nós pregamos ideologias ou nós pregamos realmente a palavra de Deus? Pensa aí, igreja. Você sabe o que é ideologia? A gente falava antigamente filosofia de vida. Na verdade é errada essa expressão, filosofia de vida. Na verdade é ideologia de vida. Quer dizer, você fala para o cara assim: vem para Jesus, que Jesus vai te salvar, mas você não entrega uma mensagem clara. Você entrega um pacote desse tamanho, dizendo: seja igual a nós, se você fizer isso, aí você vai chegar. Mas na verdade o cara desembrulha aquilo, e alguns vão desembrulhando, e se não houver palavra de verdade, se não houver vida na igreja, a pessoa desembrulha, agora tem caminho de amigo secreto, você vai desembrulhando, chega não tem nada. Porque não é palavra de Deus. O que está acontecendo no Brasil é que as pessoas estão pregando, os pastores estão pregando tudo, menos palavra de Deus. Fica esperto, por favor. O apóstolo Paulo sabia, queridos, do que ele estava falando. Olha o texto que nós vimos de Efésios. Havia em Jerusalém o famoso templo, ou terceiro templo, né? Alguns falam de segundo, na verdade é o terceiro templo de Salomão, grande, próspero, aquela coisa monstruosa. E dentro do templo de Salomão havia os pátios, e separando o pátio externo havia um muro de 1,5 metro mais ou menos, que separava que o gentio, quer dizer, o cara que não era judeu, de qualquer lugar no mundo, se ele era gente boa, se ele era íntegro, se não, ele só ia até ali. Depois tinha um muro, e só entrava daquele muro em diante para adorar o Senhor quem era nascido judeu. E Paulo era um deles. Se você olhar o livro de Atos, capítulo 21, está falando bem claro que Paulo quase morreu, porque a multidão, de certa forma, entendeu em Efésios que ele tinha entrado com um pagão para dentro e falaram: Paulo e ele, vamos acabar com esse rapaz, e com esse Paulo também, que ele trouxe o gentil para dentro do templo. Olha que absurdo. Religião, presta atenção, religião não salva ninguém. Nós falamos isso desde o século XVIII no Brasil, mas nós mesmos parece que nós não acreditamos nisso. Quero ser bem sincero nesse ponto. Religião pode afastar pessoas, religião pode alienar, religião pode escravizar, mas Jesus Cristo liberta. Amém? É diferente. Jesus Cristo liberta, porque a libertação é de dentro para fora. Não é? O cara pode andar com a calça jeans rasgada, do jeito que for, que ele vai, se for verdadeiro, ele vai se entregar para Jesus. O pastor Marcelo Galberto estava na MPC uma vez, há uns anos atrás, ele contando a história que ele, problema seríssimo com a filha dele, que a filha dele chegou em calça rasgada e com piercing em casa, e ele já passou na MPC. Aí, querendo dar bronca na filha, a mãe dele chamou: vem cá, rapaz. Você andava com a boca, mas todo mundo arrumado, você queria ir para a igreja com a calça boca de cima, apertadinha aqui, mostrando tudo, e lá embaixo abria uma coisa horrorosa, você andava com as coisas psicodélicas na cabeça, você era revolucionário, eu te aguentei, você hoje é um pastor. Agora você quer oprimir tua filha? Ela é igualzinha a você. Ó, engoliu. O cara que trabalha com jovens, a gente trabalha, depois a gente, casa de ferreiro, espeto de pau. Aí a ficha dele caiu. Então a minha religiosidade
religiosidade não pode me afastar dos meus parentes e das minhas filhas, dos seus filhos. De jeito nenhum. Quem que construiu? Construir? Pontes e não levantar muros. Muros de quê, pastor? Muros de preconceito. Tem gente que acha que todo mundo tem que ser igual a si. Você sabia que tem uma ideologia hoje no Brasil rolando? Tem crente de primeiro nível e tem crente de segundo nível. O cara fala, não, fulano é guerreiro de oração, o outro é crente. Crente agora, se for rebaixar, crente. Irmão, só existe um motivo, é crente ou não é crente. Não existe essa história de elite espiritual. Os iluminados, pastor, os escolhidos do Senhor. Esses vão ser arrebatados, os outros vão ficar na festa. Há uma interpretação completamente errada daqueles textos do Novo Testamento que Jesus fala. As pessoas levantam o muro do fanatismo, as pessoas acham que só elas têm a verdade. Às vezes é uma igreja, nascido na mesma igreja, certo? Tem gente que fala, não, é só eu que tenho a verdade. Irmão, conviva com os outros. Sabe que tem gente que não consegue vir durante a semana nos pequenos grupos porque ele tem medo de conviver com os outros, tem medo de conviver com diferenças, tem medo de se mostrar, tem medo de levantar pontes. O que é isso? Você não é de Jesus? Tem uns muros de isolamento. Tem gente que não sabe que nem o que está acontecendo. O cara vem com a igreja e parece que deixa a inteligência lá fora. Vocês assistem jornais? Você sabe o que está acontecendo em Goiânia, em Goiás, no Brasil e no mundo? O teólogo Calbart, o irmão, dizia que crentes têm que andar com a Bíblia na mão e o jornal na outra, para não ser enganado. Fica essa história, vem para a igreja, é só a igreja, não sei o que está acontecendo. Saiba, viu? Saiba discernir o que está acontecendo no seu mundo e ao redor. Senão você não vai acompanhar a nova geração. Eles vão rir da gente, falar, não, vocês não sabem o que está acontecendo. Vocês não sabem. A missão de Jesus é construir pontes, resgatar pessoas que estão perdidas, separadas de Deus. Agora, o pastor Flávio me deu umas dicas aí hoje, agora, sobre como construir pontes. Primeiro, essas pontes elas têm que ser sólidas. Certo ou errado? Vocês têm engenheiro aqui, arquiteto, pessoal. Eu entendo leigamente que tem gente que quer construir uma grande obra, o cara vai para cima, né? Você quer construir uma casa, você vai primeiro para onde? Para cima? Você vai para baixo. Fundamentos, alicerces. E na palavra de Deus só existe um alicerce para, na verdade, 3, mas hoje vamos destacar só um: fé. Quais são os 3? Fé, amor e esperança. É a base da vida cristã. Mas a fé, queridos, ela agrada a Deus. Na fé de Jesus você parte para uma dimensão diferente. A única base que liga o homem com Deus e o homem com outras pessoas cristãs é fé. E fé na dimensão, tem gente que pensa que fé é negar a razão. Não, fé é um nível acima da razão, onde nós estamos. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você não vai se relacionar com Deus se você não tiver fé. A resposta que Deus aguarda de você, se você está entrando numa igreja pouco tempo, eu quero dizer bem claro para você: a única coisa que Deus espera de você é fé, uma resposta à graça. Você fala, não, Deus, eu entendo e eu me disponho. Isso é fé. Segundo aspecto, essa fé, juntamente com amor, eles destroem o que a Bíblia chama de barreiras, muros ou fortalezas espirituais. Presta atenção no que fala no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 30. Acho que eu coloquei ele. Não? Eu vou ler aqui. Hebreus 11, 30. Pela fé caíram as muralhas de Jericó. Você acha que as muralhas de Jericó é só uma historinha física, geográfica, histórica que aconteceu? Traz para a sua cabeça essa história de barreiras e fortalezas. Para ficar bem claro, 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Pois ele destruiu, devemos destruindo assim fortalezas espirituais, levando cativo nossos pensamentos a Jesus Cristo. Sabe o que quer dizer isso? Que eu e você, com o tempo, vai cauterizando um tipo de filosofia, de ideologia de vida, a gente começa a achar que é a gente que está certo, não é Jesus não. Pois eu quero dizer para você que eu sou errado de nascença. Nós somos errados de nascença, imperfeitos, na medida que nos afastamos de Deus. Então não tem essa história de ser certo. Você não tem que tentar se aplicar seu modo
tem que trocar ideias com Ele e tentar encaixar com o que Deus tem na gente, viu? Senão nós vamos construir muros. E a fé e o amor, ele nos leva a alcançar as novas gerações. Eu fico pensando, como é que a gente vai fazer para alcançar uma geração que é uma geração toda visual? Olha, Danilo, pensa. Olha o pepino que caiu no nosso tempo. A geração hoje é visual. Os meninos aqui, eles odeiam, porque eles querem estar nos jogos eletrônicos e na mensagem. Talvez se a mensagem fosse em casa, em vídeo, o cara pegaria mais. E nós, a mensagem nossa é escrita. E a geração quer uma imagem visual. Ó, como é que nós vamos comunicar o Evangelho? Vamos ter que repensar nossas bases. Os batistas são da época escrita, da imprensa. E eles são da época, da era digital. Nós vamos ter que mudar nossos paradigmas, nossas barreiras mentais precisam ser vencidas em nome do Senhor Jesus. Terceiro aspecto. Para construir pontos, nós precisamos ter duas coisas basicamente: diálogo e vontade de amar e construir amizades. Igreja é um lugar excelente para você consolidar antigas amizades e fazer novos amigos. Tem gente que não sabe consolidar os antigos, só fica atrás dos novos. E tem gente que não sabe fazer novo amigo. Ele se fecha na sua rodinha da igreja e não aceita que ninguém entre, nem o pastor. O negócio é sério, viu? É com o tempo a gente vai quebrando essas coisas. Vai vendo que o pastor não é inimigo de ninguém, é um querendo ajudar e querendo ser usado por Deus, e as coisas vão quebrando. Agora veja, a nossa igreja está pronta ou aberta a dialogar com as novas gerações. Eu não estou falando nem aceitar e trazer para dentro, mas eu estou falando em diálogo, chamar para uma conversa. O que é negociável e o que não é negociável? Pensa aí, o que não é negociável? Uma pessoa toda estranha, toda tatuada, cheia de piercing, fala: eu quero ser crente na sua igreja. Sabe o que é inegociável? Eu anotei algumas coisas para ver se você lembra mais uma coisa. Inegociável para nós é palavra de Deus, salvação em Cristo Jesus, a presença do Espírito Santo, unidade, santificação, comunhão, adoração, lei. Quanto essas coisas não há lei, não é? Amor, fé e esperança. Agora, a forma da pessoa se vestir. Até pouco tempo, calça jeans era uma coisa, mesmo para homens, um tempo batista, era escândalo. Eu cheguei em 93 lá em João Pessoa, seminarista, e uma igreja lá meio para frente, o pastor João Pereira Gomes Filho, e os diáconos domingo de manhã, a ceia era de manhã, e a igreja a 300 metros da praia de Manaíra, João Pessoa. E os diáconos, eu seminarista, 22 anos, escandalizei, porque os diáconos estavam de bermuda se vendo a ceia. Eu, goianão, com o pé rachado, falei: não, eu não aceito isso. Eu sou batista. E os caras, vem com o pequeno grupo, rapazinho. Vamos ver se nós somos crentes, conviva com a gente. Depois você pode nos julgar. E eu bati continência para eles, eu falei: não, os caras são crentes, os caras são amorosos, os caras evangelizam, a igreja está crescendo, e eu vou julgar pelo tamanho da bermuda do diácono. E era uma bermudinha decente, viu? Então a gente precisa pensar sobre essas coisas, viu? O que é negociável. Mas tem gente que acha que para evangelizar a gente tem que ser de tudo, sabe, não? É o cara que vai para o povo: vou cheirar um negócio aqui, porque Jesus é grande viagem. Eu acho que não temos que ceder tudo, né? É tipo assim, crescer custe o que custar. Não. Nós não abrimos mão da palavra, mas o método é uma coisa que nós negociamos. Isso assim nós vamos construir pessoas. Quer dizer, eu coloquei aqui: destruir muros e construir pontes não é perder a sua identidade como crente. Quarto e último ponto. Para construir pontes temos que desenvolver a arte de construir pontes. Começa em casa e na igreja local. Leia comigo aqui. A arte de construir pontes e derrubar muros começa em casa e na igreja local. Não fique pensando em mudar o mundo se você não consegue atingir quem está perto de você. Missões começam dentro de casa, e comunhão e quebrando pontes é dentro de casa também. Quebrando muros é dentro de casa também. A gente tem que entender isso, né? A gente vai crescendo. E eu quero dizer bem claro que eu fico bem com o texto Malaquias, bem à vontade. Eu acho que só o milagre do Espírito Santo. Veja a igreja. A igreja é um lugar de gente diferente, cultura diferente, idade diferente,
interesses diferentes. E eu penso muito na ideia do Pentecostes, César. O Espírito Santo, se a igreja fosse uma máquina, o Espírito Santo é o óleo que faz com que essas engrenagens não se desgastem. Se faltar a presença de Deus, do Espírito Santo, meus irmãos, as pessoas se engolem. Porque um quer dizer que está mais certo. Já viu aquele casal que briga? Geralmente os casais brigam porque um é certo e o outro é mais certo. Não tem ninguém errado. E a coisa vai até que alguém, né? Geralmente os homens que têm medo de apanhar, como eu, eles falam: querida, você está certo. Não, vai dormir no sofá mesmo assim, tá bom. Mas você está certo. É uma maneira do casamento muito feliz, viu, meu Deus? Você assume que ela está sempre certa. Não, brincadeira. Precisamos rever isso. As pessoas não entendem esse texto de Malaquias à medida que Deus é Pai e nós somos os filhos rebeldes. E Ele fez nos converter a Ele, não foi? Nós batistas pregamos a conversão da alma e tal, fica parecendo que nós pregamos um verdadeiro fantasma, um cemitério de fantasma na igreja. Mas na verdade as pessoas têm que se salvar a alma, a mente, a cabeça, o corpo, o bolso, né, os pés, as mãos. Jesus quer salvar. E Ele vai construindo novas pontes, novos relacionamentos. A missão de Jesus é fazer ponte entre os corações dos pais. Quem tem filhos adolescentes e jovens vai entender o que eu estou falando. A missão de Jesus também é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que haja respeito, amor, amizade plena em Jesus Cristo. Eu gostaria de dizer, se você é novo, que Deus tinha muita saudade quando você estava no mundo. Sabia? Quando você vem para Jesus, igual os meninos estão voltando, alguns voltando para Jesus aqui, uma época da nossa passeada aqui, voltando para Jesus, o Espírito Santo sentiu muita saudade disso. E Deus se alegra quando seus filhos se voltam, né? São chamados a isso. E eu posso dizer que uma jornada grande, ela começa mesmo com o primeiro passo. Desafio da semana. Pensa aí com seus botões. Você é um levantador de muros ou um de pontes? Quais as barreiras mentais, que a Bíblia chama de fortalezas, segundo Coríntios 5:10, que precisam ser vencidas na sua vida? Aquilo que você cauterizou e está complicado. Sabe aquele quartinho no seu cérebro, no seu coração? Aquela dispensa que Jesus não entrou? Ah, eu sou de Jesus, mas Jesus só está na sala. Estou chamando você, Jesus não deixar na sala, mas entrar no seu quarto, na sua cama, entrar na dispensa, entrar no seu computador, chamando Jesus para outras áreas da sua vida. O que você tem que vencer na sua cabeça para você ser bênção no meio de Deus? Agora eu achei as palavras. Isso individualmente, como igreja, Canaã. Coletivamente, o que nós podemos vencer como igreja para a gente comunicar melhor o Evangelho às novas gerações? Em outras palavras, como alcançar essa nova geração para Jesus? E eu tenho um desafio prático essa semana. Você vai se trocar uma ideia com uma pessoa bem jovem na igreja, tipo dos juniores para baixo, adolescentes, juniores, preferência, ou mesmo as crianças, e vai trocar ideias. Os jovens, os mais novos, vão trocar ideias com os mais idosos da igreja. Jesus Cristo vai nos fazer convergir. Jesus Cristo vai nos fazer apontar. Certo? Para os mais novos que não tem medo, não tenham medo dos idosos não, tá? Você vai ganhar seu dia se você conversar com idosos. Você vai ganhar seu dia se você conversar com eles. Jesus Cristo nos abençoe como igreja, que nós sejamos levantadores de pontes e jamais de muros. Amém? Devolver a palavra para o dirigente, nosso irmão Rezas. Ele está animado hoje. Depois do culto, o pastor vai ter uma conversa com ele, está animado hoje. Brincadeira. Tá bom. A última mensagem. Mas eu corri o primeiro dia que eu tinha terminado a mensagem. Aí chegou logo alguém, foi elogiar e falar que mensagem tocante, pá. Aí o Boninho falou assim: Satanás acabou de me dizer isso também. Ou seja, Deus manda a sua mensagem, né? É bem forte.
bem firme. E nós temos que ter o cuidado de escutar, de colocar no nosso coração, né, de saber que não é só para ficar apreciando as coisas, não, porque Satanás também aprecia, mas não se submete a nada, sabe? Precisamos nos submeter à palavra do Senhor, ao que Ele tem falado para a nossa vida, para o nosso coração. Amém? Olha, esse é o momento que nós queremos que você faça de boa vontade a sua entrega, que você tiver de oferta, de dízimo, e também missões estaduais que nós queremos fazer o levantamento dessa oferta hoje. Se você sentir no teu coração, traga, coloque, isso aqui leva um nome feio pra caramba, gasofilácio. Já ouviu falar isso? Gasofilácio. Mas é o nome desse negócio aqui, você traz, coloca aqui dentro, tá? Com certeza nós estaremos usando esses valores para o reino do Senhor, para o reino de Deus, para divulgar o Evangelho, essa palavra que acabamos de ouvir, para divulgar a outros. Então, que Deus possa abençoar a sua vida também nesse momento. Você que vem aqui à frente, entregar seu dízimo, oferta, você permaneça aqui, porque nós vamos orar por você depois. Missões. Segurança, vivo feliz, pois sou de Jesus.